Olá, meu nome é Jennifer e eu vou dizer as minhas notas do Enem de 2024. Primeiramente, eu queria dizer que esse foi meu primeiro Enem, então eu acho que, assim, eu podia ter ido melhor, podia ter ido muito melhor, mas eu relaxei. Então a culpa é minha, eu não boto a culpa em ninguém, não boto a culpa em Deus ou dos meus problemas, mas algumas coisas dos meus problemas pessoais me atrapalharam, que também problema pessoal que tinha a ver com outras pessoas também me atrapalharam bastante. Mas isso pra mim foi tudo culpa minha também, relaxo meu. Eu comecei, eu vou dizer minha trajetória aqui primeiro. Por favor, ouçam, não pulem, por favor. Eu comecei a querer pensar no Enem mesmo, quando eu via minhas colegas de turma, ou até as pessoas que eu não gostavam mesmo da sala de aula, eu assinei a plataforma do Ferreto no último dia de promoção, porque eu não tinha dinheiro para pagar, eu não trabalhava, eu estava no segundo ano do ensino médio, isso foi em 2023, e foi dia 31 de novembro que eu assinei, que eu insisti bastante para minha mãe poder pagar para mim. Porque ela não confiava, e eu também não confiava muito nesse negócio de pagar dinheiro em site, sabe? Aquelas pessoas assim. Eu sou bem fechada assim, eu não entendo muito do mundo da internet, tanto assim quanto outros jovens que nem eu, da minha idade. E essa foi nisso, só que eu me relaxei. Eu comecei a estudar, não foi no dia 31, foi em dezembro, eu acho que foi no dia 1 de dezembro. E daí eu estudei de dezembro, praticamente algumas vezes eu dava uns pausa, porque eu ficava com preguiça, relaxo meu, até janeiro. Numa parte de janeiro, contando assim, menos da metade de janeiro, antes do dia 20, eu peguei e parei por relaxo. Eu fui relaxada e simplesmente parei de estudar. E aí eu ia, voltava, ia, voltava. Novamente eu acho que eu comecei a estudar em abril. Depois eu estudei novamente em agosto, eu estava fazendo curso. E eu poderia ter feito o Enem 2023, só que eu preferi. Foi relaxo meu, foi também porque eu não queria saber de Enem, eu não queria saber de nada disso. Eu tinha medo, eu tinha muito medo porque eu nunca fui. Tipo assim, eu nunca fui a pessoa mais burra da minha sala. Eu já fui burra, por exemplo, quando eu tava no fundamental, eu já repeti de ano, mas assim, eu nunca fui a mais burra assim de tudo. Mas depois que eu repeti de ano, porque eu me senti burra, né? Eu fui burra, eu não sabia ler nem escrever, aí no terceiro ano do ensino fundamental eu repeti. Mas depois disso eu sempre passei, eu já cheguei entre e priorizando. Eu não sou de escola particular, eu nunca fiz escola particular, sempre foi pública. Eu sempre cheguei assim na quarta da mais inteligente da minha sala, ou na quinta, ou às vezes eu chegava em segundo, mas eu nunca cheguei em primeiro. Quando eu chegava em primeiro, só pra vocês terem ideia, eu normalmente sempre vinha uma aluna nova e passava o meu lugar. Então eu nem sempre fui a mais inteligente, então eu não quero botar mérito nem nada. Mas assim, eu fui muito relaxada. Eu também teve outro motivo de eu não fazer o Enem 2023, porque eu foquei muito em curso. E eu comecei a fazer muito curso em 2023, muito curso mesmo. Eu fazia uns 3 cursos ao mesmo tempo. Era 3 vezes na semana. Ou, não, na época de 2023 eram 2 vezes na semana. Um era uma vez na semana e o outro também era uma vez na semana, que era no sábado, no final de semana, não é? E eu peguei e com isso eu fazia muito curso, eu não queria estudar, eu não queria saber de nada. Aí eu fui prestar atenção agora em 2024. Por quê? Porque eu queria passar uma faculdade. Aí eu continuei estudando, né? Porque eu disse que janeiro, aí abril, no caso, eu misturei tudo, mas abril, quando eu disse essas coisas, foi de 2024, eu me relaxei. E ainda esse ano eu ainda fazia curso também, só que eu parei. E aí eu tive uns problemas, eu não quis estudar, não quis. E quando eu tinha tempo, o tempo era muito pouco sobrado, porque eu trabalhava e eu não conseguia trabalhar e estudar. O que eu tentava era horrível, ficava muito mal. Então, nas 2 últimas semanas, eu tentei me concentrar no Enem. Antes dessas 2 semanas, eu já estava estudando mais ou menos assim redação. A minha maior nota em redação nessa plataforma do Ferreto, que eu achei muito boa, porque eu não sabia nada de redação, não queria saber nada. Eu era péssima, eu nunca fui... Eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca escrevi bonito. Eu sempre gostei de escrever em diário, escrever minha vida pessoal, escrever meus momentos, mas eu nunca fui boa assim de escrever, ter uma oratória tanto falada, tanto escrita, nunca foi boa. E eu, já falando, né, vou parar de enrolar um pouco,
Antes dessas 2 semanas já estava estudando redação, então eu esperava tirar uma nota tipo esse 720. A competência 5 eu aprendi como fazer, então eu já tenho na cabeça como tirar 200, só que o meu ruim é a minha escrita, porque eu não sei escrever formal, eu escrevo muito mal, eu pego coisas, tipo assim, umas coisas que normalmente você fala com seu vizinho, você fala com seu amigo, e eu pego e misturo tudo. Mas agora vamos chegar à bendita hora de falar. No primeiro dia, eu já vou mostrar, essa é a minha prova. Primeiro dia, é azul, tem aqui, eu não sei se dá pra enxergar. Vou tentar focar aqui os acertos. Eu acho que não dá pra enxergar muito bem. Aqui atrás, pra quem tem curiosidade, nunca fez a prova, eu tirei em linguagens, foi 22. Eu achei que eu tava indo bem, eu achei que eu ia tirar mais. Porque eu tava, tipo assim, eu achava que eu não sou tão ruim assim em interpretação de texto. Pelo menos foi o que minha professora disse, de português. Mas assim, as coisas que eu tirei foi tudo da minha cabeça, eu não fui legal. Não fui muito boa, mas o primeiro dia não, desculpa. Mas pela primeira vez fazendo o Enem, eu acho assim, que não foi tão ruim assim. E em humanas, eu tirei 22. Também, deu empate, então deu 44. Em inglês, de 5, eu só acertei uma. Eu devia ter estudado pelo Duolingo, mas eu ignorei o Duolingo o ano quase todo. Então, eu acho que a culpa foi minha. Mas eu achei tudo bem. Eu pensei, eu estou estudando mais matemática do que essas matérias. Se eu tirei 45, eu acho que em matemática eu vou tirar pelo menos 10 acertos. 12 acertos, 20 acertos. Não, eu não tirei isso. Vamos falar de matemática. Matemática, eu fui horrível. Eu fui péssima. O pouco que eu estudei, eu aprendi algumas coisas, aprendi. Mas parece que não tinha nada nessa prova aqui. Eu fiquei apavorada. Eu fui horrível. Mas eu tentei, né? E em naturezas, eu tirei 16. Na minha cabeça, eu tava indo pior em naturezas e eu acabei acertando mais do que em matemática. Eu acho que foi 16 ou 17, eu não sei ao certo, porque minha conta tinha dado 26 acertos. Só que em matemática foi 9 mesmo, tinha dado 26. Aí eu não sei se eu errei, então se for 16 mesmo e 9, então foram 25 acertos no segundo dia. E aqui a prova, aqui do segundo dia, é amarela. A minha primeira foi azul, como deu pra ver. E eu achei matemática muito difícil. Eu achei natureza mais fácil. Eu achei, por exemplo, a última questão de natureza, eu havia estudado isso na plataforma do Ferreto com o professor Landim. É um professor maravilhoso. E eu achei muito legal. Eu acho que é código genético, eu acho que é isso. Eu não consegui ver, não me lembro aqui. Mas foram esses meus acertos. E agora dizendo mesmo acerto, né, desses 9. Vamos dizer aqui. No primeiro dia da prova. Em linguagem, eu fiquei com 541,4. E em humanas, eu fiquei com 557,9. Desculpa. E eu achei assim, eu achei estranho. Porque, por exemplo, eu tive os mesmos acertos em humanas e em linguagem, mas mesmo assim eu fiquei com menos em linguagem. Eu tava vendo nos vídeos que a TRI de linguagem foi bem ruim. Sempre foi mal, mas eu achei assim, eles poderiam ter me dado... Eu não sei se é assim, né? Eu posso estar errada, com certeza eu estou errada. Mas assim, eu achava que eles deviam ter me dado 557,9, já que foi a mesma coisa de humanos. Mas talvez seja erro da minha cabeça. Com certeza deve ser erro da minha cabeça, né? Porque eu não entendo muito desses negócios de TRI, não entendo muito de tecnologia, essas coisas assim. Mas agora falando do segundo dia, minha nota não foi legal em matemática, mas foi melhor que nada, né? Eu tirei 427,2, desculpa. 427,2 em matemática, de 9 acertos. Em naturezas, eu tirei 552. Em naturezas foi o maior de todos, eu fiquei feliz. Porque, tipo assim, valorizou bastante. Eu tirei mais do que em humanas. Por exemplo, humanas eu acertei 22. Humanas foi a minha segunda maior nota. E mesmo assim eu não tirei tanto que eu tirei em naturezas. Eu fiquei bem feliz, porque eu só acertei 16, desculpa. Eu só acertei 16. E a minha redação. Como eu disse, se alguém prestou atenção no começo, a minha maior nota de redação sempre foi... Eu estudei muito pouco, mas o pouco que eu estudei eu achei que foi bom pra mim. Porque senão eu provavelmente tiraria 0, ou uns 200, ou uns 500.
Mas a minha redação eu tirei 740. A minha maior nota na plataforma Ferreira, estudando o pouco que eu estudei, foi 720. Eu evoluí 20 a mais. Eu achei que eu ia tirar mais? Eu achei que eu ia tirar mais. Porque na escola pública a gente ouve na história, né? Falando de história, sim, no primeiro, até no fundamental mesmo, falam muito sobre africano, na história dos africanos, como os portugueses escravizaram os africanos. E, tipo assim, eu achei que. Eu não achei que eu achei que eu ia tirar pelo menos 800. Porque eu não achei que eu fui tão ruim assim. Por exemplo, o, eu tenho aqui, ó, o rascunho. Eu mudei muita coisa do rascunho. Então, talvez se eu tivesse pegado coisa do rascunho, eu tinha tirado só 600 e pouco. Eu achei que eu devia. Talvez foi erro meu também. Eu não achei que eu ia tirar 900 porque eu escrevo muito mal. A minha. Como eu disse, eu não consigo escrever formal, eu não tenho tanto costume de ler. Por exemplo, eu no máximo, por ano, eu leio uns 3 livros por ano. Eu não leio muita coisa. Não sou muito fã de ler, eu sou fã de escrever. Mas, tipo, escrever coisa da minha cabeça. Mas, obrigada por você ter visto até aqui o meu vídeo. Agradeço. Se alguém ver também, se alguém curtir. Se alguém não curtir, tudo bem, que eu vou guardar pra mim mesma. E tenha uma boa tarde. E é isso. Tchau!